primeira pergunta é a seguinte: tem gente que diz que quem se importa de fato com a população, e principalmente com os mais carentes, é a favor de aumentar os gastos do governo. Enquanto que quem fala em cortes de gastos é insensível e não se preocupa com as pessoas. Faz sentido essa dicotomia? Isso existe de verdade? A questão é, mais gastos públicos tem um impacto inicial que vai colocar mais dinheiro no bolso de mais gente, eventualmente vai prestar outros serviços mais ou melhores, tudo isso é verdade. Agora, igualzinho numa família ou numa empresa, esse dinheiro tem que ser de algum lugar. Esse dinheiro não nasce em árvore, isso é pago. Então, se o benefício que é gerado não é maior do que o custo financeiro dele, não vale a pena. Se não vale a pena na sua casa, não vale a pena na sua empresa, não vale a pena no governo. A ilusão que é criada com relação ao Estado é que o Estado pode gastar e que o benefício que vem desse gasto é bacana para todo mundo, mas que não vai ter que pagar a conta. E isso é uma mentira. Uma ilusão é falar, não, legal, então tem o pacote de bondades. Bondade que a gente vai pagar? Peraí, bondade para quem, cara pálida? Em geral, a bondade é para o político que está se beneficiando eleitoralmente da ignorância da maior parte dos brasileiros que acham que vão levar vantagem naquilo ali e que não vão pagar a conta. Essa segunda parte claramente não é verdade. Um aumento de endividamento hoje, com o combate à pobreza, pode estar gerando mais pobres no futuro. Então, assim, se não tiver uma política bem desenhada, pensando nessa questão dos custos e benefícios, do retorno que está dando aquela política, o risco de tu estar gerando mais pobres no futuro, gerando com um paliativo agora, não é desprezível. Você pega um Estado já muito endividado e aumenta a dívida, então o que você está fazendo? Você está colocando dinheiro que está combatendo a pobreza, esse aumento de endividamento reduz a confiança no país, que por sua vez reduz a geração, os investimentos e a geração de empregos. Com menos emprego, você vai ter mais pobreza, não menos pobreza. E para pior, você ainda gera um círculo vicioso. Se a gente pega os gastos do governo na função de proteção social, o Brasil gasta 13% do PIB. Os países emergentes gastam 4% do PIB e os avançados gastam 7% do PIB. Então a gente gasta muito mais que os países avançados na função proteção social. Só que, aparentemente, a população não percebe. Então, isso aqui traz para a gente a seguinte pergunta. Então, a gente está gastando demais, isso gera dívida, isso prejudica a geração futura e a geração presente pouco percebe. Eu acho que a gente tem aqui dois pontos. Primeiro, a gente claramente gasta mal. Então, a gente precisa ir para avançar na discussão em qualidade de gasto. É realocar, é o que o Ricardo falou. Bom, se não tem um retorno que compense, né, esse gasto, claramente não está tendo esse retorno, porque gasta muito e você não sente, a gente tem que avançar na agenda de qualidade do gasto, ou seja, ver quais programas estão funcionando bem, quais não estão, e aí sim realocar. E isso traz menos peso para a geração futura. Ô Bruno, reforçando o teu ponto, tem um estudo do Banco Mundial, eu lembro na época que o Joaquim Levy estava no Ministério, que mostrava o seguinte, que dos programas ditos sociais que o Brasil tinha na época, tinha um único dos programas que a gente tinha mais gente no quintil mais pobre da população brasileira se beneficiando do que no quintil mais rico. Então, em outras palavras, se não me engano eram 15 programas, 14 deles tinha mais gente nos 20% mais ricos dos brasileiros que se beneficiavam do programa do que os 20% mais pobres. E a gente chama isso de social. Quer dizer, o Estado brasileiro é o Robin Hood às avessas. Agora, o que é chocante no Brasil é que a distribuição de renda brasileira antes dos impostos ela é menos ruim do que depois dos impostos, então na hora que a gente cobra imposto, como a gente cobra muito imposto sobre consumo, a gente piora a distribuição de renda e depois dos gastos públicos também. Então o nosso governo, o Estado, que é colocado como quem está melhorando, ele piora a situação de desigualdade no Brasil e afunda a economia brasileira. Isso é uma loucura. Tem um dado bem interessante que mostra exatamente isso, que assim, de todas as transferências líquidas, né, de tudo que o Estado cobra de tributo e depois o que ele devolve para a sociedade, metade vão para os 20% mais ricos e menos de 5% vão para os 20% mais pobres. O que a gente está falando aqui não é de um país com uma dívida prestes a não ser paga. A gente está falando no artigo de qual é o custo de carregar uma dívida alta por muito tempo, mesmo que ela seja pagável. Isso tem um custo em termos de crescimento. Os canais são variados. Assim, a goleada que a dívida dá na perspectiva de crescimento é impressionante. Todo dia é um 7-1 da dívida em cima do crescimento.
além de ter uma pressão para aumentar a carga, tu tem uma dificuldade para melhorar a carga, porque um risco de perder a arrecadação, dados os altos níveis de endividamento, dificultam muito essa discussão. Outro aspecto importante, a questão da poupança. Para ter um bom crescimento, para ter um crescimento econômico, o país precisa ter um nível de poupança. O Brasil tem um problema grande de poupança interna que viabilize o financiamento. Quem é o grande despoupador do Brasil? É o governo. Quando tu tem um agente do tamanho do governo, com nível de taxa de juros alto, com perfil de dívida curta, toda hora indo a mercado, tomando aquele recurso, a disputa fica meio desleal. O dono da padaria vai ter que ir para o banco tomar dinheiro emprestado e do lado dele está o governo oferecendo uma taxa alta, o risco soberano, se refinanciando em prazos curtos. Fica difícil para o dono da padaria competir com o governo por aquele recurso. Baixo investimento público significa que tu está concentrando o teu gasto em despesa corrente e tu está deixando de criar uma estrutura de capital para deixar para as próximas gerações. Os canais de transmissão de uma dívida alta para o crescimento são vários. É uma goleada da dívida sobre o crescimento. Teve a década de 80 da hiperinflação, a década de 90 a gente teve aumento de carga tributária, depois a gente teve aumento de dívida, agora não tem mais nada, simplesmente atacar o problema de fato e não jogar para frente, que é atacar via gasto, via contenção de gasto. Olha, se eu pudesse resumir isso aqui, eu diria o seguinte: quais são as consequências? Por que você paga mais caro produtos do Brasil do que fora do mundo? Porque a gente tem mais imposto embutido no preço. Por que a gente tem mais imposto? Porque tem gasto demais e tem uma dívida alta. Por que falta emprego no Brasil? Falta emprego no Brasil porque falta investimento. Por que falta investimento? Porque o dinheiro vai embora daqui. Por que os juros no Brasil é muito mais alto do que no resto do mundo? Porque você está competindo com alguém do tamanho do governo tomando um monte de dinheiro emprestado. Aliás, dá uma diquinha fácil, tá? Para quem acha que a economia é complicada, a economia é moleza. É baseada numa regrinha muito simples, chama oferta e procura. É o equilíbrio dessas duas coisas que determina tudo, inclusive o custo do dinheiro, que é a taxa de juros. Se tem uma procura gigante do governo por dinheiro emprestado, o que vai acontecer? O custo do dinheiro vai ser alto. Então, o resumo da ópera e aí exatamente o ponto do Bruno, se a gente não for na origem, que é toda a origem dos desequilíbrios brasileiros, eu iria até juntando o ponto do Bruno com o do Jefferson, o Jefferson falou da década perdida, da década de 80. A gente não perdeu uma década. Qual é o custo da dívida, ou mais do que a dívida, do gasto público elevado? São 2 gerações. A gente perdeu 40 anos que o Brasil parou de perder. São as gerações perdidas. Todos nós fomos perdidos aqui. São as nossas gerações que foram perdidas, só que eu não quero perder dos meus filhos. Aliás, acho que ninguém quer. E é isso que a gente precisa virar. Então, acho que a grande questão para virar, está na hora de encarar o que toda família encara. Quer dizer, família nenhuma pode gastar mais do que ganha. Empresa nenhuma pode gastar mais do que ganha. Achar que com o governo é diferente é os nossos problemas. Lá atrás eu falo, não, como é que a gente resolve? Imprime dinheiro, deu em inflação. Pô, não funciona, precisamos resolver, essa aqui não deu certo. Então aumenta o imposto. Aumentou o imposto, ficou pesado, os produtos ficaram caros, o Brasil perdeu competitividade, perdeu emprego. Não funcionou. Então vamos emitir dívida, porque eu não estou pagando agora. A conta vem sempre, gente. É parar de se iludir. Senão a gente vive no faz de conta e não cresce nunca. E aí o Brasil fica sendo o eterno país de um futuro que nunca chega. E aí a gente começou a ver, de fato, fazer o dever de casa e as taxas despencaram. Os juros despencaram. E não despencaram à toa, porque de fato é que não dá para dar cavalo de pau em transatlântico. É um processo muito longo. Você tem que, um processo de resiliência. Agora, tem que fazer o certo. Agora, a gente teve uma experiência, que foi o teto de, principalmente o teto de gasto. A introdução do teto de gasto reduziu absurdamente a taxa de juros no Brasil. E com ganho de credibilidade, né? Então é essa credibilidade, essa resiliência que a gente precisa ter para justamente trazer, primeiro fazer esse dever de casa, trazer juros para baixo, e aí depois botar um nível de endividamento compatível com os nossos pares para não ficar forçando a carga tributária. Tem um outro aspecto dessa questão de tapar o sol com a peneira que a Marina levantou. A gente diz o seguinte, mas tem países que têm uma dívida mais alta. Também tem um argumento que diz o seguinte, não, nossa dívida é essencialmente doméstica, então a gente não tem problema para se refinanciar. Ninguém quer. Não, o problema é o seguinte, se a nossa dívida é essencialmente doméstica, como a gente volta para a questão do crowding out. O padeiro, o pequeno empreendedor, o industrial, ele não vai se endividar lá fora. Ele tem que se endividar aqui dentro. Nossa dívida é essencialmente doméstica, o governo foi lá e tomou toda. História da cigarra e da formiga. A política anticíclica nada mais é do que, no verão,
você guarda um pouco para poder usar no inverno. É isso a ideia da política anticíclica. Mas se eu deixei claro, se você não guardou no verão, não vai sobrar para você poder ter no inverno. O problema que você está colocando é exatamente esse. O Brasil quis gastar no inverno sem ter guardado no verão. E aí como é que você gasta? Você está gastando o que você não tem, que é o aumento de endividamento. Você está buscando... E eu acho que vale explicar uma outra coisa. O que é endividamento? Endividamento nada mais é do que trazer recursos do futuro para o presente. E ao fazer isso, você tem um monte de consequências. Uma delas é que você está trocando crescimento futuro por crescimento presente. Porque se agora você coloca mais dinheiro, porque você, a partir do endividamento, pôde gastar mais agora, você vai ter que gastar menos no futuro para poder fazer isso. Às custas da futura geração. Exatamente. Então, uma das coisas é que tem uma transferência de renda entre gerações. Se a gente perguntar para qualquer pai, para qualquer mãe, você está disposto a, para que você tenha uma vida melhor, ferrar a vida do seu filho? Fala, mas de jeito nenhum. Mas é o que a gente faz na prática. É isso que esse processo de endividamento faz. A gente está roubando recursos dos nossos filhos. Queria falar que o Bruno aproveitasse e falasse um pouquinho das nossas regras fiscais, né? Dessas âncoras que podem ajudar nesse processo. A gente já falou um pouquinho aqui do teto, né? Que é a última regra que foi instituída no Brasil em 2016 e começou a vigorar em 2017. Mas o Brasil ele vem, né, na verdade, tem 3 regras fiscais: regra de ouro que vem na Constituição, meta de primário que veio na Lei de Responsabilidade Fiscal e o teto que veio em 2016. São regras que foram instituídas. Regra de ouro, basicamente, não vai tomar dinheiro emprestado no banco para pagar custeio, pagar a luz, a água, esse tipo de coisa. Você só pode tomar dinheiro emprestado para investir, basicamente é isso. Trazendo para uma família, não vai tomar dinheiro emprestado para pagar a sua conta de hoje, porque como é que você vai pagar amanhã? É isso. Você pode pagar, mas para montar um negócio, alguma coisa algo que vai gerar retorno. Exatamente. Vai gerar retorno. Primário, quanto você arrecada é menos quanto você gasta. Então você tem que ter uma meta definida para poder você ir ao longo do tempo. Você, em geral, isso tem que estar balanceado, né? E a terceira que é o teto, que te limita, como a gente se comportou muito mal, gastou demais por muito tempo, né? E aí gerou problemas de inflação, carga tributária mais alta, muito mais alta que os nossos pares da América Latina, dívida alta. A gente tem que ter um outro método para controlar a despesa, que foi a instituição do teto de gasto. E essas 3 regras são hoje as que estão funcionando no Brasil. O teto de gasto, trazendo de novo para a vida das pessoas, é mais ou menos o limite do teu cartão de crédito. Tem um máximo que você pode gastar, mais que isso não dá. A gente não se comportava, estourava sempre, e aí gerava altos juros. Começou a se comportar, teve o limite, o juro baixou. E é isso que a gente... Agora, dá para dar um passo adicional, que é a gente começar a coordenar essas regras para fazer funcionar de uma forma mais moderna, que é um pouco que a gente vai discutir daqui para frente. O que todo mundo quer ouvir. Olha, eu vou fazer o seguinte, você não precisa fazer regime, coma o que você quiser, na quantidade que você quiser e você vai emagrecer. E é o que o político vai te falar. Porque, afinal de contas, ele vai falar o que você quer ouvir, você vai gostar muito dele, vai votar nele e vai ser ótimo. O problema é que você vai engordar. E o que está acontecendo no caso brasileiro, a dívida é exatamente esse excesso de gordura que a gente está carregando com todos os efeitos colaterais que a obesidade traz. Bom, gente, a gente já está chegando aqui ao fim. Eu queria agradecer a todos vocês. Acho que ficou claro aqui que para cuidar das pessoas é preciso cuidar das contas. E eu queria deixar um espaço para vocês, uma última frase de cada um de vocês, para vocês deixarem as colocações finais. Posso começar? Assim, eu acho que essa discussão de dívida e crescimento é uma discussão de o que a gente quer, o Ricardo falou muito bem, o que a gente quer deixar para os nossos filhos e netos. Dívida é uma herança, dívida é um legado que uma geração deixa para outra. E aí, se nós estivermos pensando num Estado que está se endividando, que está, como eu disse, com a questão do crowding out, tirando o dinheiro que ia para o investimento produtivo, para financiar folha de pagamento, para financiar benefício ao servidor, a gente vai deixar para a futura geração um benefício para ela pagar e uma dívida para ela pagar. Que a gente seja responsável e que deixe, junto com a dívida, alguma coisa da qual ela possa usufruir, que a gente deixe ativos, que a gente deixe uma fábrica de vacina, que a gente deixe uma estrada, que a gente deixe uma ponte junto com a dívida. Mas a gente não pode deixar 2 contas. A conta de um gasto de custeio maior junto com a conta da dívida. Deixa o recado por último, ele é celebridade.
Acho que a mensagem é muito do que a gente falou aqui no final, que organização fiscal, a gente já viu os benefícios que foram gerados. Ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio para atingir, para você conseguir manter políticas públicas importantes sendo sustentáveis ao longo do tempo. É base para a gente ter juros mais baixos, para estimular investimento, para gerar emprego e renda. O do futuro depende de nós, não está escrito. Então, acho que a gente fazer esse debate, mostrar a importância, a relevância disso, a gente consegue avançar nessa agenda que vai ser boa, né, socialmente, para programas sociais, como a gente tem discutido hoje em dia, né? Acho que a discussão do momento é essa, mas também para geração de emprego, né, crescimento econômico, que no final do dia é a melhor política social, né, gerar emprego e gerar renda. Olha, eu vou pegar. O foco nosso aqui foi dívida pública, por que é importante, por que a gente tem que controlar, quais são as consequências. A gente falou muito de dívida, eu quero falar da outra parte, público. O que é público é nosso. Então, no caso, o que precisa ficar claro é que quando a gente está falando de dívida pública, o governo está assumindo uma dívida por todos nós, por cada um de nós. Quando a gente fala que é uma dívida para os nossos filhos, é porque é nosso. Isso vale a mesma coisa para os ativos do setor público e tudo que é feito. Enquanto a gente não entender e não tratar o que é público como nosso, e por consequência que toda a sociedade tem o direito, e eu diria mais do que isso, a obrigação, o dever de monitorar, de cobrar independentemente de preferências políticas, de nada. Não importa se você votou em quem está lá ou se você não votou, ele continua sendo o seu representante. E, por consequência, assumir o compromisso de, olha, vamos exigir que seja feito o que tem que ser. O que eu faria com esse dinheiro? É o que você precisa cobrar que quem está lá faça. E não simplesmente lavar as mãos e achar que tudo bem. Porque aí o que vai determinar o que vai ser feito com essas decisões não necessariamente é o que é melhor para a população como um todo, para o público, mas o que é melhor para o grupo que toma a decisão, com todas as pressões políticas que estão relacionadas. Se a gente não mudar com isso, vai ter problema com dívida pública, com gasto público, com imposto e, por consequência, no preço de tudo que a gente paga. Porque isso eu acho que é uma das formas mais claras que a gente vê. O brasileiro vai comprar uma coisa e fala, que isso... Podemos pegar o iPhone, você pega o preço do iPhone no Brasil e compara o Brasil, tem um iPhone... Não é por acaso, gente. É porque é um país excessivamente fechado e é porque é um país que tem imposto demais. E tem imposto demais porque o governo gasta demais. Fico com as palavras do Bruno no começo. Se a gente não for na origem, que é o gasto público, e entender que o gasto público, quem paga, somos nós. Se é público, é nosso. Então o gasto é nosso. O benefício é nosso. Se não é, vamos acabar com isso. E na maior parte dos casos, infelizmente, não é. Uma das coisas que tristemente eu acho é que o Estado brasileiro foi tomado por grupos de interesses vários que basicamente se tornaram chupins do Estado. E ao se tornar chupins do Estado, se tornaram chupins da sociedade como um todo. A gente precisa acabar com isso. Assim, está matando o hospedeiro. O hospedeiro somos nós, somos todos nós, somos nossos filhos. Isso precisa ser revertido. Muito bom. Acho que fica aqui a mensagem final que todos nós, cada um à sua maneira, tem que fazer a sua parte. O Instituto Milênio está fazendo a parte dele aqui com a colaboração de todos vocês, que é educando as pessoas, trazendo à mesa esses temas tão importantes, com pessoas tão legais, inteligentes, gente boa, querendo um Brasil melhor, e assim eu acho que a gente chega lá. É isso, a história passada está escrita, a futura não, dá sempre para ser diferente. E eu queria pedir para quem gostou, curta, é muito importante, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima. Obrigada.